Olá, bom dia. Eu sou Altemir Prado e este é o Encontro com o Saber desse domingo, 28 de fevereiro de 2021. Sejam bem-vindos. Hoje a gente escolheu um tema aqui para falar bastante curioso, que é... Aliás, o propósito desse canal é levar um pouco de conhecimento para as pessoas, um conhecimento um pouco mais leve, um conhecimento um pouco mais suave, na linha da curiosidade, de que possa enriquecer as pessoas. Aliás, o propósito desse conhecimento que está sendo levado deste canal é enriquecer as pessoas, não de dinheiro, que isso tem sido um equívoco dos nossos últimos tempos, de que o conhecimento deve ser usado, como uma forma de enriquecer-se materialmente, conhecimento a serviço da matéria. Mas nem sempre, ou melhor dizendo, quase sempre, o conhecimento não estava a serviço do enriquecimento. O conhecimento ele sempre esteve a serviço do desenvolvimento humano, de fazer com que as pessoas cresçam e tornem-se pessoas mais desenvolvidas por ter um conhecimento mais amplo, mais libertador de tudo aquilo que está em sua volta. Então, o propósito aqui é levar conhecimento, curiosidades, de muita coisa que está em nossa volta, de muita coisa que nos importa, mas que não temos o domínio. E hoje a gente vai falar aqui sobre história, sobre etimologia, e que não deixa de ser também um pouco curioso. Todos sabem, nós somos um país oficialmente laico, mas o catolicismo está na essência da formação cultural brasileira. Portanto, a gente tem uma proximidade, sendo católico ou não católico, uma proximidade muito grande com o catolicismo. E existem muitas coisas no catolicismo que influenciam e que às vezes a gente lida com isso e nem sempre entendemos bem. Hoje a gente vai falar aqui sobre a origem da palavra Vaticano, a sede da Igreja Católica, onde fica o Papa, e toda a administração de uma religião que tem 1 bilhão e 500 milhões de seguidores. Você sabe a origem do nome e da palavra Vaticano? Vem comigo, vamos entender melhor. Então, o Encontro com o Saber de hoje vai levar para vocês o saber da origem da palavra e do termo Vaticano. Por que eu decidi fazer isso? Porque era uma curiosidade minha, Eu particularmente não entendia, não via a relação, Por que a sede da Igreja Católica se chamava Vaticano? Poderia ser o nome de um santo, Tem tantas cidades, aliás, que tem nome de santos, enfim. Mas a sede da igreja, que poderia ser um nome, de um santo, ou não se chama Vaticano. Por que Vaticano? Para a gente entender um pouco, é preciso ter o contexto histórico, do surgimento disso. Óbvio, precisamos entender um pouco de Roma. Roma, a cidade eterna. Roma foi fundada por volta do ano 753 a.C., na região central da Itália, próximo de Lácio. Existe uma lenda que Roma teria sido fundada por 2 meninos que haviam se perdido numa floresta, e estes meninos teriam sido alimentados por uma loba, O nome desses meninos é Rômulo e Remo, E esses meninos teriam, então, fundado Roma. Lenda ou não, o fato é que Roma foi fundada, iniciada
no ano 753 a.C. Roma tem 3 períodos. O primeiro período da sua fundação é a monarquia, depois você tem a república, né? E por fim você tem o Império Romano, que vai cair apenas no ano 490 depois de Cristo. Portanto, Roma durou aproximadamente 1.300 anos. Depois da queda do Império, as coisas se organizam de forma diferente, mas a cidade nunca deixou de existir. Roma foi fundada e organizada em 7 colinas, né? Eu já estive em Roma, tive o privilégio de estar lá, e quem sobe em uma das colinas de Roma, que se chama o Capitólio, consegue ver claramente as 7 colinas onde Roma se desenvolveu ao redor e no meio dessas 7 colinas, né? Essas colinas tinham nomes, né? Capitólio, Aventino, Paladino, Célio, Esquelino, eram os nomes das colinas sobre as quais fundaram-se e desenvolveram Roma. Todas essas 7 colinas ficavam ao sul do Tibre, né, do rio Tibre. Aliás, essa é uma curiosidade, né? Todas as grandes cidades, elas normalmente se organizam e iniciam em volta de um rio, porque antigamente você precisava de proventos, de água, etc., e de caminhos, né? E os rios eram sempre um caminho de acesso fácil, né? Roma se desenvolveu em torno do rio Tibre. Estas 7 colinas ficavam ao sul. Tinha mais 3 colinas um pouco mais distante, que não eram famosas, que eram colinas que não tinha tanto apreço pelo povo romano. E destas 3 colinas, uma delas, a única a noroeste de Roma, a única do outro lado do rio Tibre, essa colina se chamava Vaticanum. Por que essa colina se chamava Vaticanum? Como todas as colinas, tinha um nome. E esta colina, isso muito antes da Roma cristã, né? Ela era uma homenagem a um deus etrusco. É preciso entender também que Roma foi iniciada por um povo que vivia naquela região ali, que é o povo etrusco. E o povo etrusco tinha seus deuses. Um dos deuses etruscos se chamava Vaticanus. E o povo homenageou este deus pagão, né, que se chamava Vaticanus, para esta colina. Então, a única colina que estava a noroeste do rio Tibre se chamava Vaticanus, que era uma homenagem ao deus Vaticanus, que era o deus responsável pelo primeiro som humano. Então, era uma crença do povo etrusco que quando um bebê nascia, né, havia um deus que fazia com que ele desse o primeiro choro. E esse deus era o deus Vaticanus, né? Eles tinham deuses para explicar tudo, conforme a mitologia da época, né? Então lá se construiu um templo nesta colina, muito antes da era cristã, em homenagem ao deus Vaticanus, né? Por isso o nome do lugar ali era Vaticano. Passado muitos anos, já na época do Império, o imperador Nero destruiu esse templo, que era uma homenagem ao Vaticanus, ao deus Vaticano, e construiu ali o Circo de Nero. Não era o Coliseu. O Coliseu era algo muito mais sofisticado, que foi feito depois, entre as 7 colinas. Mas o Circo de Nero foi construído um pouco distante do centro de Roma, na colina Vaticano, onde lá se faziam as apresentações, os gladiadores se apresentavam, jogavam os prisioneiros para os leões comer, e etc. Neste Circo de Nero, em uma das visitas, já bem depois do apóstolo Pedro, ele foi crucificado e sepultado, né, nesta colina, onde no Circo de Nero, né, ele foi crucificado ali, de cabeça para baixo,
né, e foi sepultado ali, nesta colina, né, do Vaticano, nesse lugar. Mais tarde o Império Romano cai, o Circo de Nero é destruído, mas os cristãos sempre souberam, né, que o sucessor, né, vamos assim dizer, a quem Jesus confiou a chave dos céus, né, que era Pedro, teria sido sepultado ali, né? Esse sempre foi o conhecimento dos cristãos, né? Então, como o Império Romano caiu, não tinha mais o Círculo de Nero, mas a colina Vaticano era onde Pedro tinha sido sepultado. Ali se ergueu a primeira igreja cristã de Roma, nesta colina, distante inclusive do centro de Roma, porque o cristianismo não era ali uma religião bem aceita pelos romanos, né? Então se construiu posteriormente uma igreja em homenagem a São Pedro. Mais tarde foi feita uma basílica e hoje, né, tem a sede de uma nova basílica, que não é tão nova assim, que é a Basílica de São Pedro, onde o Papa normalmente faz as grandes celebrações. Pois muito bem. Então esta é a origem, né, do nome Vaticano, né? Vaticano é a colina, é o lugar, né, aonde lá na antiguidade, né, ergueu-se um templo ao deus Vaticano, que era o deus etrusco, né, que era o deus responsável pelo primeiro choro, pela primeira som emitido pela boca de um recém-nascido. Se construiu um templo em homenagem ao Vaticano. Mais tarde se construiu o Círculo de Nero, aonde Pedro e muitos cristãos foram martirizados. Pedro foi sepultado ali. Mais tarde, já por volta de 400, 500 anos depois de Cristo, com a queda do Império Romano, os cristãos da primitiva igreja ergueram lá uma igreja, depois uma pequena basílica e hoje a grande Basílica de São Pedro, aonde está a cidade do Vaticano. Então, o Vaticano é uma colina, né, nomeada pelos etruscos, o povo que deu origem ao Império Romano. Apenas uma curiosidade, no latim, profetizar é vaticinare. Vaticinare. Vaticinare, do latim, traduzido para o português, é profetizar, pressagiar, né? Então, como o latim era a língua do povo romano, dos etruscos, dos latinos, enfim, a ideia, né, de que era o Deus da fala, era o Deus que provia os primeiros sons humanos, né? Era o Deus Vaticano, era o Deus que fazia com que as pessoas vaticinassem, profetizassem, falassem, pressagiassem, né? Profetizar não deixa de ser algo dos profetas, né? Tem algo também relacionado com a questão bíblica. Então a igreja, mesmo depois que o Vaticano se tornou uma cidade-estado, sede da igreja, etc., permaneceu com o nome Vaticano, Cidade do Vaticano, que é a colina onde está a sede da Igreja Católica. A construção, a consolidação da cidade do Vaticano, e a história é riquíssima, né? A questão romana, os estados pontifícios, os acordos feitos para que se consolidasse a independência do Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, é riquíssima e é muito bom de saber, e é importante que todos nós sabemos, mas isso é assunto para o outro vídeo. Ok? Muito obrigado pela presença, obrigado por ouvirem, e agora todos vocês já sabem por que a cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica, se chama Vaticano. Obrigado, até a próxima. Esse foi o nosso encontro com o saber deste domingo.